Na semana passada, nós começamos aqui no SBT Rio Grande a campanha Violência na Escola. Todos somos vítimas. O objetivo é provocar uma reflexão sobre as causas e soluções para os crescentes casos de violência nas escolas do Rio Grande do Sul. Os repórteres do SBT-RS que entrevistaram as vítimas de agressão reforçaram os depoimentos mais sofridos. Uma forma de sublinhar a notícia sobre esta realidade lamentável. Violência nas escolas, todos somos vítimas. Eu estava cuidando das crianças e ela aproveitou esse momento e me deu 2 socos. Essa imagem da agressão fica voltando na minha cabeça toda hora. Até para dormir é difícil. Eu não consigo me esquecer. Violência nas escolas. Todos somos vítimas. Eu estava no corredor conversando com as crianças. Quando eu vi, estava no chão. Passei a mão na boca e estava sangrando. Foi uma correria. Me senti humilhada. Mesmo assim, não desisto. Sigo em frente. Violência nas escolas. Todos somos vítimas. Vocês entenderam, né? Então, os nossos repórteres trazendo com a própria voz, com a própria estampa ali, contando, retrazendo novamente, né? Reproduzindo as falas, né? Das pessoas que esses nossos colegas entrevistaram, falando desse drama. E é de todos nós. Né? Todos nós temos um filho, um amigo, um vizinho, alguém conhecido que tem jovens em escolas públicas. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Na época tinha o primeiro grau, depois o segundo grau, né? Escola pública. Bom, para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o pesquisador do Instituto do Cérebro, Rodrigo Grassi. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Qual é a sua formação, qual é a sua especialidade? Eu sou psiquiatra. Psiquiatra? Isso. Quando me falaram que viu psiquiatra, que vai me interditar. Porque eu pensei, né? Ele veio um psiquiatra, mas disse, opa, não, tudo bem, porque eu sou meio louco, né? Tem que falar a verdade. Quem fala a verdade hoje é considerado meio louco. As pessoas gostam do politicamente correto, que esconde muitas falsidades. A gente quer derrubar esse mito aqui no programa, estamos tentando. Por isso, desculpa se eu sou meio franco demais. Não, que mas ótimo. Tem gente que não gosta das minhas perguntas aqui. Ah, o ele é muito visceral. Tem que ser, né, gente? Tanta violência tem um impacto direto na aprendizagem da gurizada. Isso é verdade? É verdade. É verdade, sim. Como é que isso opera? Como é que isso funciona? Então, a gente tem uma pesquisa chamada Viva, no Instituto do Cérebro, onde a gente foi nas escolas de Porto Alegre, né, públicas, investigar como é que a violência impacta a aprendizagem dos pré-adolescentes e dos adolescentes. E, para nossa surpresa, a gente imaginava que ia ter um grupo de adolescentes expostos e outro que teria sido relativamente preservado. E a gente descobriu que, na verdade, todas as escolas já estavam, na verdade, expostas a altos índices de violência. E, de fato, essa pesquisa acabou descobrindo que quanto mais exposição à violência, pior é o desempenho desses adolescentes na escola. Problemas de atenção. Esses adolescentes foram convidados a irem ao Instituto do Cérebro. A gente fez um exame de neuroimagem, né? A gente tirou como se fosse uma fotografia, um filmezinho ali do cérebro, enquanto eles estavam aprendendo determinadas tarefas dentro da neuroimagem. E, de fato, o que a gente descobriu foi de que as áreas relacionadas com a aprendizagem estavam prejudicadas naqueles adolescentes com maior exposição à violência. Mais do que isso, o hormônio do estresse que a gente conseguia medir no cabelo era maior. Esses adolescentes, eles, além de terem prejuízos na aprendizagem, eles estavam mais estressados do ponto de vista biológico e também emocional. Então, o impacto direto, como tu falasse, é a falta de paciência, falta de concentração, Exato. Fora de foco. E a pessoa também, quando está tensa, tende a falar mais e falar mais alto. Sim. Isso tudo atrapalha o ambiente de aprendizado.
Como é que reverte isso? Eu sei que são várias respostas, mas para o campo da psiquiatria, esses jovens são possíveis futuros pacientes psiquiátricos? Eles devem fazer um acompanhamento, um tratamento? Quem tem que observar isso? Cada escola deveria ter uma equipe multifuncional, multiprofissional, deveria percorrer as escolas públicas detectando isso, conversando, detectando que a violência existe, mostrando para eles e que isso tem que ser controlado e eles podem ajudar a minimizar. De que forma? Eles podem escapar do ambiente ou ter menos acesso a conteúdo violento? Qual seria a solução para profissionais como tu? Por onde que anda essa solução? Eu acho que a primeira questão é dentro de casa, né? Então, assim, a violência ela é uma bola de neve. Então... Tá, mas contando que ele não vai conseguir mudar o meio onde ele vive. Sim, né? Mas dentro de casa, o jeito que aquela mãe xinga a criança ou de alguma forma a própria punição corporal, né, o castigo corporal que se imagina que estaria ajudando a corrigir essas trajetórias, o que a gente sabe hoje em dia é que isso acaba, na verdade, gerando mais conflito, porque fica uma criança mais rebelde. Mas como reeducar os pais? Sim. Pois por isso que eu te falei, é uma rede de violência. Esses pais foram provavelmente também expostos a esse ciclo de violência. Então, tem intervenções escolares hoje em dia que são muito baratas e fáceis da gente poder planejar. A própria atividade física, né? Intervenções vinculadas ao esporte, ao exercício físico, que infelizmente, inclusive, querem retirar nessa reforma do curricular né, básico, querem retirar a educação física como uma disciplina. Então, a gente já sabe que isso pode reduzir, canalizar essa revolta, enfim, essa atividade física. Exato. Né? Claro. E crianças menores, rodas de leitura, muito pouco se faz, na verdade, o estímulo à leitura, né? Que o cérebro dessas crianças seja estimulado dentro da escola. Aí tu tá tocando um ponto que eu também seguidamente falo aqui no programa, porque já ouvi vários especialistas sobre isso durante o tempo que eu fui repórter do centro do país. Muitos me disseram o seguinte, sobre a influência dos meios audiovisuais. Do joguinho eletrônico, que estimula a violência, desde lá o primeiro Mortal Kombat, lá dos anos 90, talvez tu fosse... criança, jogou? Joguei. Então dessa época, anos 90, por aí, 96, 97, 95, por aí, Mortal Kombat. De lá pra cá, 20 anos se passaram, e os jogos estão cada vez mais sofisticados e cada vez mais violentos, trazendo para o meio virtual da criança, que muitas delas utilizam o óculos e o fone, ela fica imersa num ambiente tridimensional, com arma de fogo, perseguindo gente, seja monstro, ou seja o que for, ali tem um ato de violência que quer puxar um gatilho e matar, exterminar alguém. Como é que isso atua? Que força isso tem no subconsciente da criança para que ela futuramente venha a ser uma pessoa mais violenta? Qual é o peso disso no ato de violência, sem ser o peso do ato real, né, da vida, o mau exemplo do dia a dia? O que a gente sabe da literatura científica é de que aquelas crianças que já vão ter uma vitimização, uma vulnerabilidade, quando entram em contato com esses ambientes virtuais que estimulam a violência, isso gera como se fosse uma concha, né? Eles são presos dentro daquele contexto e aí tem estudos, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, aqueles serial killers, né? A gente, em geral, vê esse ensaio no ambiente virtual e aí depois a concretização. A gente não dá para generalizar, claro, porque, enfim, quando tu pega um grande... Mas é uma porta para que aqueles mais vulneráveis sejam estimulados. Os mais que captam mais aquele envolvimento com o meio virtual. Depois ele leva essa experiência subconsciente, ele carrega uma experiência, como tu falasse, em escolas, os matadores lá, os serial killers, lá tem acesso facilitado nos Estados Unidos, o jogo é muito barato, o computador é muito barato, o celular é muito barato, a telefonia é muito barata, a internet é muito barato, então tu tem muito mais a propagação desses meios digitais. O que a gente vai ver nas pessoas que caminham para isso, ou que são estimuladas, é que eles... Além da facilidade, é o acesso de armas, né? É um país que sempre se envolveu em guerras, então ter arma nos Estados Unidos é que nem brasileiro ter uma bola de futebol. Né? Faz parte da cultura dele se metendo na vida política de todos os países do mundo, defendendo os interesses norte-americanos. Né? E eles fazem isso com guerra. Então, para guerra é arma, é comércio de arma. Então, essa cultura misturando arma também, a facilidade que a gente tem, e
desejo das pessoas em voltar a ter armas. Como é que tu vê tudo isso aí nessa questão da violência e o reflexo das escolas? A maior parte desses agressores, eles vão vir do ambiente familiar muito conturbado. Então, muitos deles vão relatar a agressão dos pais, né? Então, violência conjugal, eles testemunham dessa violência, às vezes com 1 ano de idade. São crianças que, às vezes, não têm a violência concreta em si, mas tem a ausência. Então, a falta... eu não te dou carinho, mas eu te dou dinheiro, né? Ou eu te dou tudo que tu precisa. Mas tu vê aquela falta de cuidado, de atenção. Infelizmente, no nosso país, a gente tem uma falta de vestuário para as camadas mais pobres, falta de comida, e isso tudo para o cérebro de uma criança que está em desenvolvimento vai gerando alguns problemas que lá na adolescência vão surgir, ou vão insurgir, na verdade, com um comportamento mais agressivo. Alguma coisa que você considera chave nesse processo aí, na família brasileira? Os pais separados... Sim. Às vezes, a criança às vezes não é amada, vamos falar a verdade. A criança às vezes não é amada, porque ela não foi planejada. Foi uma gravidez que aconteceu ali porque não preservaram, usaram preservativo, seja o que for, método anticonceptivo, né? As pessoas não são amadas. Como resgatar isso? A educação tem esse potencial ou tem que entrar outros elementos no meio, assim, para tentar extrair essa violência das pessoas? A pessoa está condenada a ser violenta a vida toda? Não tá. Vai ser exatamente na educação, na via da educação, da escola, que a gente vai conseguir alterar essas trajetórias. Consegue? Consegue. Tem bons exemplos disso? Já existem evidências. A grande questão, acho que tu comentava antes sobre a lentidão quando a política acaba chegando no Estado, é essa. Então, a intervenção para uma criança, ela não pode... o dinheiro para uma intervenção não pode demorar 3 anos, porque ela está com 5, daqui a 3 anos ela está com 8. Sim. A que está com 8, daqui a pouco está com 10, 12. Então, é muito rápido o processo de transição de uma fase para outra. A capacidade de tu neutralizar o problema ainda pequeno... é maior. Não consegue, o que faz com que o problema estoure mais facilmente em maior número logo adiante. Isso me entendeu. Tem uma gestação da violência, né? Ela é exposta lá na primeira infância, muitas vezes. Aquilo ali fica gestando e começa a entrar na pré-adolescência, adolescência. Eu quero, para fechar, a tua opinião sobre essas novelas em que é um horário nobre, que põe arma na cabeça, um personagem vilão põe arma na cabeça do outro. Um dia desse, uma outra novela, a mulher ensinava lá a como matar uma pessoa por embolia, injetando ar na corrente sanguínea. Esses requintes e crueldades, primeiro que isso é crime, né? E ninguém vê isso não estimula a violência, no teu ver? Existem níveis de classificação que deveriam, de alguma forma, ser respeitados, né? Cada família deveria cuidar que material ou que estímulo o seu filho, de alguma forma, está tendo acesso. Como eu te falei, certamente faz parte de um processo educativo e também de responsabilidade, né, de quem divulga essas informações, prezar pelo bem-estar desse indivíduo que está se desenvolvendo. Valeu, tá? Tá certo. Obrigado. Aqui, ó, Rodrigo Graci, psiquiatra. Isso. Tu acha que eu sou louco? Não acho que tô louco. Tô louco de esperto aqui, falando a verdade, enquanto me deixarem. Obrigado, tá, querido? Certo. Sucesso nas tuas pesquisas aí. Pessoal, seguimos. Semana que vem teremos mais aqui na nossa campanha de conscientização e reflexão sobre os problemas da violência dos nossos jovens nas escolas gaúchas, tá bom?